No mundo de hoje, a palavra adultização se tornou um tema de debate acalorado, frequentemente ligada à internet e às redes sociais. Nós nos preocupamos com crianças que têm acesso a conteúdo inapropriado, que perdem sua inocência muito cedo por causa da exposição a temas adultos, ou que se sentem pressionadas a seguir padrões de beleza e comportamento que não condizem com sua idade. A adultização moderna é vista como um problema social, uma ameaça ao desenvolvimento saudável e uma negação da fase mais pura da vida, a infância. Mas e se eu te dissesse que, na Idade Média, a adultização não era uma polêmica, mas uma brutal e incontestável realidade? Naquela época, a infância era um conceito frágil. E para a esmagadora maioria das crianças, a transição para a vida adulta não era um processo gradual de aprendizado e maturação, mas um salto forçado e abrupto, ditado pela pura e simples necessidade de sobrevivência. Neste vídeo vamos traçar um paralelo chocante entre a adultização da Idade Média e a nossa. Você vai descobrir que, enquanto a de hoje é impulsionada pela exposição a temas maduros, a de antigamente era forçada pela responsabilidade de um mundo implacável. A infância, como um período protegido de brincadeiras e aprendizado, como a vemos hoje, é uma invenção surpreendentemente recente na história da humanidade. Prepare-se para um choque histórico que vai fazer você ver a sua própria infância com outros olhos e talvez questionar qual das duas realidades é a mais assustadora. O fim da infância e da brincadeira. No nosso mundo, a infância é vista como um período sagrado, um tempo para brincar, aprender e descobrir o mundo sem as responsabilidades da vida adulta. Temos leis que protegem as crianças e estabelecem uma clara distinção entre o que é esperado de um adulto e o que é esperado de uma criança. A educação é obrigatória e o trabalho infantil é um crime. Esse é o nosso padrão. Na Idade Média, essa distinção praticamente não existia. A sociedade via as crianças de forma muito diferente. Por volta dos 7 anos de idade, a criança medieval já era vista como um mini-adulto. A infância, como a concebemos, não era reconhecida como uma fase distinta e protegida. Na maioria das vezes, as crianças usavam versões menores, das mesmas roupas dos adultos, uma representação visual de que, a partir daquele ponto, elas já estavam sendo preparadas para um futuro de trabalho e responsabilidade. O historiador Philippe Ariès, em seu famoso livro L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, argumentou que a noção de infância como um período de inocência e distinção social só começou a se desenvolver por volta dos séculos 17 e 18. Antes disso, a criança era vista como um ser incompleto, que precisava rapidamente se tornar um adulto para poder ser útil e valorizado. A vida medieval não tinha espaço para a fase intermediária que nós tanto valorizamos. A brincadeira era um luxo raro, e quando existia, era muitas vezes um reflexo direto das responsabilidades adultas que viriam. Meninos brincavam com espadas, de madeira, ou em jogos que simulavam batalhas, aprendendo as táticas da guerra e da caça. As meninas, por sua vez, brincavam com bonecas de pano, imitando a rotina de cuidar de uma casa e de uma família, desde a culinária até o costurar. O tempo de brincadeira não era para a diversão pura e simples, mas para a preparação para a vida adulta. A infância não era um período de descoberta, mas um tempo de transição rápida, de adaptação a um mundo onde a vida era dura e o tempo era valioso demais para ser gasto apenas com diversão. A falta de brinquedos e de tempo livre era uma prova de que a infância, como a conhecemos, simplesmente não se encaixava na lógica da sobrevivência medieval. O trabalho como iniciação à forma mais brutal de adultização na Idade Média era a entrada precoce no mundo do trabalho. Não se tratava de um adolescente com um emprego de meio período em uma loja. Era uma questão de sobrevivência, onde a infância era sacrificada pela necessidade.
Para as famílias camponesas, que formavam a esmagadora maioria da população, cada membro, desde a tenra idade, era um braço a mais para a lavoura. Crianças a partir dos 4 ou 5 anos já eram esperadas para ajudar em tarefas simples. Pequenos meninos e meninas podiam ser encarregados de afugentar pássaros das plantações, carregar água em pequenos baldes, recolher pedras dos campos para arar ou até mesmo fiar a lã para tecidos. Aos 7 ou 8 anos, eles assumiam responsabilidades mais sérias e fisicamente exigentes. Cuidar de animais, ajudar na colheita, empurrar o arado ou carregar cestos pesados de grãos eram tarefas comuns. E não havia salário, é claro. O trabalho da criança era visto como uma contribuição vital para o sustento da família. Sua vida era uma rotina incessante de labuta, de sol a sol, sem as garantias de segurança ou os direitos que temos hoje. Uma criança que não trabalhava era um fardo, um luxo que a família camponesa não podia se dar ao luxo. Nas cidades, a realidade não era menos dura. As crianças de famílias pobres podiam ser entregues a um mestre artesão como aprendizes aos 7 ou 8 anos. Elas deixavam suas casas e suas famílias para morar na casa do mestre, trabalhando longas horas, muitas vezes da aurora até o anoitecer, em troca de treinamento, moradia e comida. A jornada de um aprendiz era de trabalho árduo, de disciplina, rigorosa e de pouquíssimo tempo para o lazer. Eles serviam ao mestre, limpavam a oficina, preparavam materiais e só depois aprendiam o ofício. Era a forma de educação mais comum, um mergulho direto em um universo de responsabilidades, hierarquia e esforço físico. A adultização medieval não era sobre a exposição a temas inapropriados, mas sim sobre a necessidade de contribuir. O trabalho não era uma escolha, mas uma imposição. As crianças eram forçadas a ser adultas para ajudar suas famílias a sobreviver em um mundo de escassez, fome e doenças. Era o fim da infância por pura necessidade. Casamento e morte na infância, outra forma chocante de adultização na Idade Média, era a entrada precoce no casamento. Embora a Igreja estabelecesse a idade mínima para o casamento como 12 anos para meninas e 14 para meninos, muitos casamentos eram arranjados antes mesmo disso, com o contrato sendo selado enquanto as crianças ainda eram pequenas. No caso da nobreza, esses casamentos eram frequentemente contratos políticos ou econômicos, sem qualquer consideração pela idade ou sentimentos das crianças. A responsabilidade de uma aliança para a vida inteira já era imposta desde a infância, com objetivos que iam muito além da sua vontade. Para uma menina, o casamento era sua iniciação na vida adulta, e a gravidez precoce era uma realidade comum e perigosa, dadas as péssimas condições médicas da época e a completa falta de conhecimento sobre saúde materna e infantil. Além disso, a mortalidade infantil era extremamente alta. Estima-se que cerca de 30% a 50% das crianças não chegavam à vida adulta. Essa alta taxa de mortalidade também contribuía para a adultização. A vida era incerta e os pais não podiam se dar ao luxo de investir emocionalmente na infância de seus filhos como fazemos hoje, porque a perda era uma tragédia comum e esperada. A adultização era uma corrida contra o tempo, contra a doença e contra a morte. A vida de uma criança era frágil e o foco das famílias era em garantir que alguns sobrevivessem e pudessem assumir as responsabilidades adultas. A adultização moderna, redes sociais e internet. Agora, vamos voltar para o nosso tempo. A adultização moderna é um fenômeno totalmente diferente, embora tenha consequências igualmente preocupantes. Ela não é impulsionada pela necessidade de trabalhar ou pela luta pela sobrevivência, mas pela exposição e pela cultura digital. Nossas crianças e adolescentes, com um smartphone na mão, têm acesso a um mundo sem fronteiras. Eles são bombardeados com conteúdo adulto, desde temas de violência e sexualidade até a pressão para consumir e se encaixar em padrões de beleza,
e riqueza inatingíveis, criados por influenciadores digitais e celebridades. A adultização, hoje, é sobre a perda da inocência, sobre a ansiedade de ser popular, sobre o bullying virtual e sobre o acesso a informações que não conseguem processar emocionalmente. Eles não estão sendo forçados a trabalhar no campo, mas são pressionados a criar uma imagem online, a construir uma marca de si mesmos desde cedo. Eles não estão se casando aos 12, mas estão lidando com a complexidade de relacionamentos online, cyberbullying e a busca incessante por validação. A adultização moderna é um fenômeno psicológico e social, não de sobrevivência. É uma forma de violência silenciosa, onde a criança é exposta a pressões adultas sem a maturidade para lidar com elas. O grande contraste e a conclusão. No final das contas, a adultização é um problema em ambas as épocas, mas com raízes completamente diferentes. A adultização medieval era uma questão de sobrevivência. Crianças eram forçadas a agir como adultos para que a família pudesse comer e viver. A adultização moderna é uma questão de exposição. Crianças são expostas a temas e pressões adultos sem estarem emocionalmente, psicologicamente e mentalmente preparadas para isso. A Idade Média roubou a infância por uma necessidade brutal. O nosso tempo, com toda a sua tecnologia e conforto, corre o risco de roubar a infância por uma conveniência perigosa. O que é mais assustador? O mundo sem inocência da Idade Média ou o nosso, que a perde a cada clique? E aí, essa viagem no tempo te fez valorizar a sua infância e a de hoje? Se você curtiu essa dose de choque histórico e quer desvendar mais segredos da vida medieval, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, comentar o que mais te surpreendeu e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!